Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, que está no YouTube, está no Spotify, está nos podcasts, está em tudo. Hoje a gente está aqui com a Juliana Roman, tudo bem? Tudo certinho, obrigada pelo convite, muito contente de estar aqui hoje. Muito legal, muito obrigado por aceitar. Bom, Juliana Roman, especialista em cibersegurança, mas eu vou pedir para que ela defina qual área, o que é a Juliana Roman, especialista em cibersegurança. Perfeito. Acho que é uma ponderação bem interessante, tendo em vista as diferentes áreas aí que temos de cibersegurança. A minha especialidade, basicamente, é entender como a tecnologia e como o âmbito digital se coloca na questão de riscos, tanto para a pessoa física quanto para pessoas jurídicas. Nós sabemos que eu, Juliana, acesso, enfim, de diversos equipamentos, seja o meu celular, seja o meu computador, assim como a minha empresa também pode usar, caso eu tenha, caso outra pessoa tenha e eu trabalho. A gente também tem aí questões de segurança da informação, tanto do funcionário quanto da pessoa que gere essa empresa. Enfim, então a gente acaba tendo essa conexão do físico, do corporativo e também esses riscos do diário, que são recorrentes, tendo em vista que é diariamente. Sim. E você comentou sobre o jurídico, assim, a sua formação passa por aí? Então, sim, eu sou graduada em Direito, também sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Venho trabalhando com tecnologia da informação desde 2017. Primeiramente foi uma abordagem de proteção de dados, para depois passar para a área de governança da internet e depois me especializar, então, na área de TI, no geral, em cibersegurança, que é uma das minhas atuações atuais mais recorrentes. Uma das, né? É. E eu sei que você comentou, a gente conversou um pouquinho antes também, que você gerenciou projetos e foi fazer um bootcamp também, né? Um bootcamp não, é bootcamp não? Sim. É isso, era bootcamp. Foi isso mesmo? Foi. Então, atualmente eu trabalho como líder de projetos no Instituto de Referência Internet e Sociedade. Então, legal. Quem tiver interesse, é realmente um instituto que tem uma atuação bem interessante na questão de conectividade, na questão de inclusão digital, questões de proteção do cidadão, mas também de desenvolvimento da tecnologia, porque uma grandeza não exclui a outra, e é algo que nós costumamos dizer muito no IRIS, né? A ponderação e como ela é necessária para que a gente tenha o desenvolvimento, mas também uma ética, uma segurança aí na trajetória, né? Então, lá eu desenvolvo projetos e sou o líder, basicamente, daquilo que tangencia a proteção de dados. Então, por exemplo, proteção de dados e acesso à informação, proteção de dados e reconhecimento facial, proteção de dados, inteligência artificial, entre outras questões. Para mim, sempre foi bem interessante, porque trabalhando desde uma perspectiva de um instituto que lida com tecnologia, que lida com internet, o meu background jurídico, por mais que ele também tenha uma pegada um pouco de economia, um pouco de política e geopolítica, que sempre gostei, assim, tenho algumas experiências que me facilitaram esse contexto de conhecimento do mercado também um pouco norte-americano, um pouco da União Europeia, o que acaba ficando bacana, assim, para gostar do tema, né? Quando a gente, enfim, vê que tem uma correlação. Mas eu via que eu não podia simplesmente dizer protege o meu dado se eu não sei o que é um dado num back-end, o que é um dado num banco de dados, o que é um dado numa máquina, o que é um hardware, o que é um software. Enfim, quando a gente trabalha no direito, muitas vezes são questões mais teóricas. E eu vejo que, assim como a técnica não anula a teoria também não anula a técnica. Então, fazendo o bootcamp foi uma oportunidade também, uma tentativa de melhor entender quem eu falava e para quem eu falava. Então, se eu digo para um desenvolvedor em algum momento da minha vida, olha, você tem que ter um cuidado com a criptografia, você tem que ter um cuidado com esses dados e talvez até fazer aí um bot automático para conseguir a cada 3 meses fazer uma limpa se o banco de dados, enfim, tem informações desatualizadas, vamos supor. Mas como que eu vou falar isso para ele se eu não sei o que é um bot, que eu não sei como se faz um bot? Sabe nem se é possível, né? Exatamente, nem a possibilidade. Então, fazendo o bootcamp foi realmente essa costura que eu tentei fazer entre as áreas e tenho ficado bem contente com o resultado. Que legal. Agora, você falou do instituto que você trabalha e do desenvolvimento de tecnologia. São coisas que eu
Eu assisti já algumas entrevistas suas, né? Textos seus, antes da gente fazer essa entrevista aqui. E eu percebo que, sei lá, na minha sensação, assim, tem uma responsabilidade muito grande do governo mesmo de desenvolver a tecnologia no Brasil, né, e a educação em tecnologia. E eu já vi você comentando sobre áreas correlatas, então queria te perguntar qual a responsabilidade do governo no desenvolvimento de tecnologia no Brasil. É um ponto bem interessante, principalmente porque a partir do governo nós temos políticas públicas. Políticas públicas são financiadas muitas vezes pelas taxas e pelos impostos que nós pagamos. Então, é um direito do cidadão e da cidadã. Uhum. As políticas públicas, então, elas têm essas questões de diretrizes, incentivos e também regulamentações para determinada área. A questão da tecnologia ainda é um ponto que vem caminhando. Nós não temos aí políticas públicas a longo prazo. Por quê? Até pela questão de que a própria rede foi instaurada no Brasil há não mais do que 30 anos, mais ou menos, né? Nós sabemos aí essa questão que temos de lapso temporal. Mas nós também sabemos que a questão das políticas públicas demoram tempo para ser perpetuadas. Uhum. Então, nós sabemos também que em 10 anos a gente consegue ter algum impacto quando temos política pública de educação. Tá. Mas, se a educação ela é uma tentativa de política pública há tanto tempo, como fazemos, por exemplo, com a questão do digital, que começou há pouco tempo para o âmbito público, por exemplo. Serviços que eram antigamente apenas analógicos, como, por exemplo, recebimento de bolsas por parte de pesquisadores, vamos supor, ou recebimento de auxílios por parte da população, ou mesmo questões de incentivos no geral, a gente não conseguia fazer isso por meio do celular. Então, a gente fazia analogicamente. Agora, nós temos uma movimentação para deixar serviços mais céleres e fazer isso no digital. Mas quanto tempo vai demorar? Porque nós sabemos também que, apesar de ter uma população no Brasil onde pesquisas dizem que 80% da população tem um acesso à tecnologia, um acesso à internet, por exemplo, que acesso é esse? É um acesso pelo celular ou é um acesso pelo celular e pelo computador? É um acesso em casa ou é um acesso na escola? Enfim, por algum programa do Estado, ou você tem capacidade de fazer isso na sua casa? Enfim, nós temos todas essas questões aí, então, que eu pergunto. A política pública ela é eficaz para o cidadão e para a cidadã? Mas de que cidadão e de que cidadã nós estamos falando? Porque se é uma pessoa, enfim, com menos capacidade econômica, se é uma pessoa, por exemplo, de uma comunidade marginalizada, seja pessoas pretas, ou seja, a comunidade indígena, ou, enfim, mesmo pessoas de 50 ou mais anos, que também sabemos que têm essa dificuldade de inserção. As políticas públicas, nesse caso, e na minha opinião, elas não devem ser homogêneas, elas devem ser recorrentes, mas trazendo essas especificidades de cada área e de cada, também, necessidade de público específico. Sim. E você acha que... Eu considero, por exemplo, a gente na Mente Binária tem um programa do 0 a 1. Né? É um programa onde a gente entrega um treinamento de 4 meses. Hoje, às vezes a gente o redesenha, o ajusta, mas no momento, né, que a gente está gravando essa entrevista aqui, ele é um programa de 4 meses para pessoas pretas, né, que queiram trabalhar com segurança, que já conhecem um pouco de tecnologia. Então, a gente parte de um ponto. E essas pessoas que queiram trabalhar com segurança, a gente faz esse treinamento durante 4 meses e tal. E na minha visão, assim, a gente entendeu, né, na visão da Mente Binária, que a gente pode usar a tecnologia para a inclusão, nesse caso. E aí eu fico, às vezes, pensando nessa dicotomia. Assim, por um lado, faltam políticas públicas, talvez faltem, né? Eu não conheço todas elas, mas enfim, a gente sente que falta mais do governo. Por isso que eu comecei te perguntando sobre a responsabilidade do governo. Por outro, parece que também dá para usar a tecnologia para a inclusão. Queria saber se você concorda com isso. Dá para dizer que a tecnologia é uma ferramenta de inclusão, na tua opinião? Eu acho que é um ponto interessante, mas ele tem 2 lados. Então, com certeza, a tecnologia ela pode ser uma ferramenta de inclusão. Nós vemos, por exemplo, pessoas com deficiência
né, que tem aí alguma questão, seja de deficiência visual, seja de deficiência auditiva, podem utilizar softwares de acessibilidade para realmente estar aí presente no ambiente digital. Já é uma questão super interessante. Nós também temos a possibilidade de acesso à informação, então, uma mobilização cívica, onde as pessoas conseguem ter realmente transparência daquilo que vem sendo feito no governo. Por exemplo, no Brasil somos vários estados, é muito mais fácil achar informação em um portal na internet do que eu ir até um ambiente notarial, que seja, ou um ambiente público que me forneça informações. Então, já temos esse ponto também. Temos a questão do estudo. Hoje em dia, se eu tenho um acesso de qualidade, e aí já entra no outro ponto. Mas, o EC já é uma questão a não inclusão também está presente. Se eu tenho uma conexão de qualidade, eu posso estudar, por exemplo, desde a minha casa. É uma questão mais acessível. Eu não tenho, talvez, que me locomover até outra cidade para estudar. Eu posso, mas eu não preciso. Então, é um ponto. A questão de trabalho também possibilita esse trabalho remoto, onde muitas vezes sabemos que é diferente para uma pessoa que pega um carro e vai ao trabalho e uma pessoa que pega um transporte público e vai ao trabalho. Então, nós sabemos aí quanto é interessante também a gente ter essas opções, né? Ou mesmo uma pessoa que quer empreender, mas não tem capacidade econômica de alugar um local. Então, ela vai falar, ok, eu vou pagar alguma questão que auxilia a internet, eu vou pagar os direitos desse trabalhador também, mas eu não vou ter um local físico. Então, auxilia de diversas partes. Mas é muito importante dizer que essa inclusão não se dá de maneira automática, porque a infraestrutura da internet, o acesso e a acessibilidade são coisas construídas. A infraestrutura é a própria questão da rede, é a própria questão de, então, você ter essa disponibilização de serviços e também de produtos para a população. O acesso é você conseguir com que essa população realmente consiga acessar, consiga alcançar aquele produto ou aquele serviço, porque não adianta também ter ali e dizer, não, você não consegue entrar aqui nesse ambiente porque é um ambiente privado ou porque é um ambiente público que só podem entrar servidores públicos. Enfim, também não temos. E a acessibilidade, que é o saber usar. Então, você também precisa saber usar. Não adianta agora eu chegar para você, que talvez tenha 80 anos, e eu falo, tira uma selfie minha aqui junto com o pessoal do podcast, porque vai ser bacana. A pessoa não vai saber se tirar a selfie. Então, por mais que ela tenha o produto, que ela tenha o acesso, ela tenha a infraestrutura, ela não sabe como manejar. Então, de novo, aí trazendo essa perspectiva do quanto é importante o que vocês fazem aqui, por exemplo, no podcast, com a questão da educação. Trazer a educação para que as pessoas consigam se colocar nesse mundo digital e, como você mesmo trouxe, né, essa educação que depois auxilia no mercado. E Sim. Só mais um ponto que acho bacana, claro, é que muitas pessoas falam mercado da tecnologia. Eu já prefiro usar mercado ou indústria, não com o adendo da tecnologia, porque todas as áreas acabam sendo conectadas hoje em dia com o digital. Então, no momento em que eu capacito alguém para usar um computador, eu capacito essa pessoa para ser secretária ou secretário, eu capacito essa pessoa para ser motorista de Uber ou motorista de outro aplicativo, eu capacito essa pessoa para conseguir, talvez, empreender de maneira própria, encontrar materiais para, enfim, se informar sobre questões que têm interesse. Então, não é o mercado da tecnologia, é o mercado. Nós estamos passando por uma transição social que não anula o analógico, mas com certeza traz de uma maneira muito recorrente o digital. Então, acho que também quem fala, o analógico vai acabar. Não acredito. Assim como eu não acredito que necessariamente os empregos vão acabar, eu acredito que as coisas vão mudar. E a mudança acontece, né? Tem um geógrafo que eu gosto bastante, que ele fala sobre a vida em sociedade ser uma mola. E a mola, então, o que acontece? Ela é uma espiral que é sempre igual, mas vai mudando a questão de, por exemplo, a altura, a questão de a diferença, né? Que nunca é o mesmo espaço e tempo, mas é o mesmo espaço em diferente tempo. Que é uma mola. Talvez tenha ficado um pouco não palpável, mas para mim faz sentido. Não, faz bastante sentido. Então, porque isso que você falou, realmente parece que esses problemas complexos, né, da sociedade, eles parece que a gente não faz sentido não resolver com não tem uma solução simples, né? Então a gente, quando fala assim, poxa, a tecnologia pode ser uma ferramenta de inclusão,
Pô, você não falou sim ou não. Você, né, discorreu sobre pontos importantes onde ela até pode, mas precisa de apoio. Porque realmente, eu falo assim, ó, a gente passou por isso, né, na Mente Binária. A gente falou assim, vamos lançar esse curso aqui, esse curso é de graça. Então tá aí, a gente resolveu o problema de um monte de gente, porque é um curso de graça. Só que aí a gente começou a sentir, né, assim, é um curso de graça. Aí a pessoa entra e aí o computador dela não aguenta o Zoom, por exemplo. Né? Ou ela não consegue entrar por causa do horário, por causa da internet, da qualidade da internet. Ou o ambiente que ela está inserida ali não dá a ela o necessário para se concentrar, para poder estudar. Tem muita gente, tem um entra e sai, ou é curto, ou é pequeno, ou, temperatura. Um monte de coisa que a gente não considerou. E que não... Parece que a gente está quase de mãos atadas nesse ponto, no caso da Mente Binária, né, fornecendo conhecimento em tecnologia. Eu te perguntei da responsabilidade do governo, porque eu queria entender, que me leva para essa próxima pergunta, né? Qual é a real importância, né, até para que uma iniciativa consiga de fato ajudar, que tipo de apoio tem que ter, né, de política pública, o quão importante elas são, e se você está acompanhando alguma que a gente possa olhar, observar, se você acompanhou alguma de sucesso ou que foi uma completa falha, para a gente saber também, até aprender o que não fazer, né, e a quem não seguir. Sim, eu acho que é bem interessante você trazer essa questão também do como fazer, né? Porque muitas vezes sabemos que tem que fazer, mas Sim. Como fazer é isso, né? A gente precisa das ferramentas para construir algo. Então, nesse ponto, acredito que seja importante, primeiro, uma discussão multissetorial. Então, trazendo o terceiro setor, trazendo o setor privado, trazendo o setor público e também a comunidade técnico-científica, estabelecendo aí, então, parâmetros comuns de como lidar com questões relativas à internet. Isso já vem sendo feito em algumas iniciativas, por exemplo, como o Fórum da Internet no Brasil, que é um fórum capitaneado aí pelo CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é multissetorial por sua própria natureza. Então, tem aí um amplo espaço de diálogo. Outros eventos também que eu venho participando, também vejo essa questão multissetorial. Então, eu assim, particularmente, acho que esse é um ponto interessante. Uhum. E também entender que é desde a perspectiva das necessidades básicas da pessoa, como, por exemplo, acesso a serviços públicos, como acesso à saúde, por exemplo, a transporte, a questão da educação, trabalho, enfim, entender que é o global e não o específico, que a tecnologia ela vem para essas questões, né, para resolver questões que estão separadas em diversas áreas. E, por fim, eu acho que é interessante também entender as necessidades dos diferentes grupos. Eu acho que esse é o principal como fazer, né? Tipo, trazendo essas respostas. E aí a gente tem algumas iniciativas de âmbito federal e de âmbito estadual. De âmbito federal, a gente pode citar o Plano Nacional de Inclusão Digital, que é um plano que vem sendo estabelecido, né? Ainda a passos curtos, mas espero que continuem ocorrendo, mas ele também tem uma ligação com o próprio leilão do 5G. Então, aí, que teve esse plano nacional e, enfim, mais ou menos nessa questão, junto com o leilão, foi estabelecido um valor de mais ou menos 3 bilhões para que, então, haja essa conectividade, haja esse acesso, haja esse desenvolvimento de políticas públicas. Dentro desse plano nacional está incluída a questão de acesso, de infraestrutura e de acessibilidade. Nós temos o projeto Giga também, que é um projeto que prevê o monitoramento e o mapeamento de escolas que, enfim, utilizem ou não utilizem de tecnologias digitais para que a gente também tenha um norte, um plano geográfico de como realmente melhorar a questão de acessibilidade em escolas, por exemplo, em pequenos municípios ou em também regiões que não são tão desenvolvidas no Brasil. E outra questão também interessante é que existem algumas políticas públicas de âmbito estadual. Então, nós vemos agora, por exemplo, em maio aconteceu uma mobilização da Secretaria Pública do Estado do Paraná para um investimento também de 46 milhões em tecnologia. E nós vemos que
Existem alguns tipos de outras medidas alternativas que estados vêm fazendo. No entanto, a região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste tem perspectivas diferentes de como esse progresso vem sendo feito. Se de uma maneira lenta ou de uma maneira mais recorrente. Por quê? Sabemos também que não há infraestrutura de tamanho porte em algumas regiões do Brasil. Então, não adianta eu ter um plano, eu ter a ferramenta e eu não ter o básico, de novo, trazendo essas questões. Então, por mais que a federação traga, né, esses planos nacionais, nós sabemos que o nacional muitas vezes visa o sul e o sudeste. Isso não é correto. A acessibilidade ou ela é integral ou ela não é. Então, acho que é um ponto, mas acho que esses planos aí, tanto o programa de Wi-Fi nas escolas, o programa Giga do monitoramento nas escolas, enfim, são boas aí, pelo menos iniciativas que vêm sendo feitas na questão de suprir essa falta. Quando você fala do básico, Juliana, que seja suprido antes, né, para que a tecnologia entre e a pessoa até consiga aproveitar e consiga trabalhar, só para ver se eu entendi, você está falando de infraestrutura de, por exemplo, saúde, educação, saber usar o computador ali, tudo isso antes de conseguir absorver um conteúdo para ser uma profissão. Porque, como você falou, as profissões, na verdade, a pessoa pode trabalhar com várias outras coisas, não necessariamente com computação em si. Né? Então, o que você está falando é que tem que ter junto com alguma política que garanta todo esse básico antes. É isso. Sim, até porque assim, o acesso à internet faz algum tempo que foi reconhecido como um direito humano na esfera internacional. Legal. Então, não é uma questão de acessar a internet por si só. É uma questão de acessar saúde, acessar, de novo, transporte, acessar conteúdo, acesso à informação. Enfim, é uma gama de questões que a gente até aí pode pensar num programa que é o ICT for All. ICT, para quem não sabe, é Information Communication Technology, que seria a tradução livre, então, tecnologia da informação e comunicação. E o for all é para todos. Então, para todos e para tudo. Então, conectado desde a área do comércio, dos negócios, setor da saúde, setor da educação, setor agro, enfim, vários setores. Então, eu acho que o básico seria esse entendimento de que todos estamos com essa necessidade. Alguns muito mais e outros muito menos. E também aí numa questão de norte e sul global, sabemos, né, que o sul global muito mais defasado na questão de barreiras digitais e também de inclusão digital e, enfim, que a gente chama aí dessas barreiras que são realmente muito difíceis para que seja possível alguma política pública realmente com 100% de sucesso. Eu, trazendo também um ponto interessante, estava viajando esses tempos e fui numa escola, é a North American School of Internet Governance. Lá, então, entendi mais a perspectiva dos Estados Unidos e do Canadá. A preocupação deles, nesse momento, por exemplo, no Canadá, tinha uma pessoa falando, era colocar acesso Wi-Fi em zonas muito, muito, muito remotas, né? No Canadá, nós sabemos que é um território grande, mas tem algumas partes que não são habitadas. Só que, assim, eles têm esse pensamento. Eles sabem que é difícil, que talvez o setor privado não vá querer porque não vai ter retorno, mas eles têm uma política pública, um plano governamental para que isso aconteça. Agora, eu pergunto, na Amazônia, a gente tem alguma preocupação? A gente sabe até mesmo se a população indígena vai entender o português, que é a língua oficial, mas não é a língua deles, eles também são cidadãos e cidadãs. Enfim, acho que tem várias questões que a gente nem pensa no Brasil. Então, a gente não está preocupado com acessibilidade, a gente está preocupado com realmente o meu acesso, o seu acesso, e a minha acessibilidade e a sua acessibilidade. E eu acho que falta essa conscientização, assim, de que o Brasil não é só as regiões desenvolvidas, que o Brasil não é só a população majoritariamente instruída na questão de que tem acesso à educação. Nós temos outras pessoas que devem ter acesso à internet e isso não deve ter a ver com questão de capacidade econômica, muito menos educacional. Se eu preciso de um auxílio governamental, eu devo conseguir isso pelo meu celular, eu não preciso, enfim, ter o segundo grau completo para poder fazer isso. Não faz sentido. É um direito meu de acesso à informação e também
Tendo em vista que, hoje em dia, a gente sofre uma revolução tecnológica. A gente sofreu algumas outras revoluções tecnológicas, mas essa é a digital. Então, assim, a gente tem que trazer isso à tona, entender essas diferenças aí que vêm sendo ignoradas, muitas vezes, pelo nosso governo, mas também pelo setor privado, também pela academia e também pelo terceiro setor. Digo que todo mundo tem aí que realmente se costurar e fazer junto. Não, eu admito que a gente ignorava, espero não ignorar mais a partir dessa conversa, porque parece que a gente fala assim, a gente vai, né, prover treinamento e tal, tecnologia, não sei o quê, capacitação para as pessoas que querem trabalhar com isso e tal. Só que aí, quando, ouvindo você falar, né, eu percebo que é um micromundo, assim. A gente está... É a minoria que a gente está falando. Que tem deficiências na educação e é um trabalho que, ok, pode ser feito, mas tem coisas anteriores, né? Como você falou, o acesso à internet, um direito do cidadão. Para resolver uma questão abrir um aplicativo, sei lá, GovBR, e fazer um negócio lá qualquer, emitir um documento... não tem que ter faculdade, né? Sei lá, ensino médio técnico para conseguir fazer isso. E tem que conseguir. E as coisas estão muito difíceis mesmo, cara. Eu percebo... Sabe onde eu percebo coisas assim? Smart TV. Antes, né, era só se mudar de canal. Agora você tem que atualizar o aplicativo da TV e tal, não sei o quê. Então, assim, se você não fizer o negócio direito, cada vez mais você setoriza ali, né? Você diminui a quantidade de pessoas que você consegue conversar. E dessa conversa aqui eu estou levando que a gente está... Você está, sabe, trazendo uma coisa assim, um passo atrás, um passo antes, né? Antes de falar de capacitação e tal, tem muita coisa para acontecer em coisas que a gente não está vendo, que talvez o governo não está vendo, a indústria privada não está vendo e o terceiro setor não está vendo, como você está comentando. E aí, eu acho até que eu sei, né, por tudo que você já falou, na verdade, você já adiantou muito dessa resposta, mas, na sua opinião, assim, as deficiências hoje nesse desenvolvimento, no geral, agora até entendendo mais, né? Acho que eu estou aprendendo aqui mesmo, nessa conversa, assim, entendendo mais sobre esse assunto, né? Sobre a real necessidade anterior à somente capacitação profissional. Quais são as deficiências, assim, o que o governo não faz e deveria fazer, e como que a gente, enquanto terceiro setor e indústria privada, consegue ajudar? Que tipo a gente deveria iniciar os nossos próprios projetos, tentar associar, exigir do governo mais políticas públicas, fazer tudo isso? Como é que você vê isso? Então, trazendo primeiro a questão do microcosmos que você trouxe aqui, eu acho que a mente binária faz realmente um papel muito importante. Eu acho que a discussão, trazer à tona, tirar o véu, né, descobrir, né, é muito importante. Então, eu acho que é um ponto fundamental para que a gente venha aí a entender as deficiências. Então, eu aprendo deficiências, talvez, que você está me trazendo agora, de temos um curso gratuito, mas talvez pessoas que trabalhem nesse período não consigam, talvez pessoas com pouca internet não consigam. E é uma coisa que, por mais que eu trabalhe, enfim, com essa área, eu não tinha pensado em específico. Então, eu vou pensando, nossa, realmente, tem um ponto aí onde a gente tem que pensar em como suprir essa deficiência. Mas eu acho que iniciativas como essa, seja do podcast, seja dos cursos de capacitação, são pontos bem importantes. Além disso, utilizar, né, do setor governamental, mas não só na questão de empresas públicas ou parcerias públicos-privadas, mas também, por exemplo, Senacs, SESIs, SESCs, que acabam tendo cursos, muitas vezes, gratuitos ou com preço mais baixo para o acesso à população, palestras, onde a gente incentive pessoas a irem para a área da tecnologia, mas também entender que a área da tecnologia está incluída em outras áreas. Uhum. E eu acho que, particularmente, uma questão que me brilha os olhos é como capacitar mulheres na área. Eu tenho atuação na área da tecnologia e eu sempre sou minoria nos locais. Esses tempos, estava participando de uma comissão de inteligência artificial. Muito interessante, muito bacana. E sou muito contente de estar ali. Mas eu sou a única mulher de 8 ou 9 pessoas.
enfim, que bacana, mas não é o ambiente ideal, porque a gente deveria, né, ter aí uma questão de equidade de gênero, até porque a tecnologia ela traz vieses. E os vieses de gênero são vieses de raça são vieses. Então, também, se não tem uma pessoa negra, é importante que tenha. Se não tem uma mulher negra, um homem negro, enfim, essas questões acho que são todas interessantes, só que também não adianta a gente querer resolver tudo, né? Acho que os passos de formiguinha são muito importantes, então, como você trouxe aqui, mas eu acho que essas questões de conscientização são as mais cruciais, assim, que a gente possa realmente ter esse diálogo e trazer para as pessoas de que é isso, para começar a atualizar o software da TV, você vai ter que, no mínimo, entender um pouquinho de como funciona aquela TV. A gente sabe que, hoje em dia, tem muito Internet of Things, né? Internet das coisas, que é, por exemplo, relógio inteligente, a geladeira inteligente. Então, até que ponto vale ou funciona eu ter apenas o dinheiro para comprar se eu não sei manejar as questões do software, como você disse, né? Embedded software, que é software embutido. Então, a gente tem hoje em dia muitos eletrodomésticos, muitas questões aí, e no futuro talvez tenhamos mais, com questões de que precisa atualizar o software. E as pessoas, de novo, não sabem, a pessoa que não é da nossa área, não sabe a diferença, por vezes, de um hardware e de um software. Não sabe Claro. as questões que são inerentes para a gente não ter malefícios sociais. Sim, não, às vezes eu não sei. Chega um negócio lá, tô mexendo na TV lá, fica assim, você deseja atualizar o firmware agora? Esse processo pode ter um risco, não sei o que, sim ou não? Não sei. Total. Eu queria ver o filme, preferencialmente. Não ter que decidir isso aqui antes. Total. E eu também sou da área, imagina que não é, entendeu? Realmente... Agora, a última, porque eu pensei em mais uma, é que assim, você falou que é importante fazer esse trabalho, todos os trabalhos são importantes e tal. Faz sentido uma instituição focar num ponto, tipo assim, tem uma ONG que faz a inclusão digital. Tem uma ONG que trabalha com mais inclusão de mulheres. Tem uma ONG que trabalha com mais inclusão de pretos. Tem uma ONG que faz a capacitação só de mulheres ou só de pretos e tal. Faz sentido ter esse nível de especialização ou você acha que todo mundo tem que tentar fazer tudo e ser mais abrangente? Eu acho que o nível de especialização é bem importante, porque são demandas diferenciadas, né? Eu acho que a demanda de uma pessoa preta é diferente da demanda, talvez, de uma pessoa branca. Talvez sim, talvez não. Eu não sou negra, não posso dizer, mas eu acredito que sim, pelas questões que temos aí de consciência social. E que realmente as pessoas, às vezes, elas têm, por exemplo, demanda por ser mulher ou por ser homem e são diferentes. Talvez uma pessoa aí que quer aprender tecnologia e seja um homem, ele vai ter menos dificuldade de inserção no mercado do que uma mulher. Não sei. Mas acho que essas questões aí são importantes a gente colocar e saber que o específico ele vai tratar de uma maneira mais crucial o problema e aí depois trazer essa comunicação entre as organizações, por exemplo. Que fazem dos outros pontos. Exatamente. Maravilhoso. Não estamos fazendo muita coisa errada. E uma questão, só se puder falar, sobre a questão dos riscos, né? A gente tem, por exemplo, muito internet banking e, enfim, aplicativos aí financeiros no nosso celular. E a gente sabe também que o Brasil é um dos países com maior nível de fraude de cartões de crédito. Então, aí, você está colocando um aplicativo e, muitas vezes, na mão de pessoas que têm algum dinheiro, porque já tem aí 50, 60 anos, suas economias, que seja, e as pessoas estão sofrendo fraudes. Fraudes de leilão falso, fraudes de, por exemplo, invenção sobre determinado serviço, produto que não existe. Enfim, a gente realmente tem que cuidar isso, porque é o diário, né? Sim, isso, a conscientização, a inclusão, tudo isso também ajuda a blindar contra esse tipo de fraude, é isso que você está falando. Exatamente. Maravilhoso. Muito obrigado por essa entrevista, por essa aula. É um trabalho de conscientização que a gente está fazendo aqui nosso e acho que de certeza para quem está assistindo também. E, bom, agir, né? Porque acho que agora a gente precisa de ação, né? Estamos entendendo o problema com a tua ajuda aqui de outras pessoas que estão observando e trabalhando nele e agora a gente precisa agir. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite e fico à disposição. Valeu, Juliana. Obrigadão. Espero que você tenha curtido. Comenta aí o que você acha dessa conversa incrível que a gente teve aqui. E
vamos agir. Não vamos só ficar reclamando, não, que não adianta, né? Tem que agir. Valeu.